Rádio. Unaerp. Persona, a história viva da comunicação de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos ao programa Persona. Você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Unaerp, através da nossa live no Facebook, Rádio Unaerp e também Jornalismo Unaerp. E nós estamos aqui no Instagram também, do curso de jornalismo da Unaerp. Eu sou o Gil Santiago, comigo aqui nossos alunos, nossos colegas de jornalismo, João Paula, Rony Barufaldi, o Luan Porto. Estamos aqui também com o Pedro Ferro, Henrique Escher, Marina Parada, Daiane Marcolino, todos os alunos do curso de jornalismo. E é com muito prazer que nós estamos recebendo hoje dois grandes nomes da fotografia nacional, né, daqui de Ribeirão Preto, Osmar Cardes e o Joel Silva. Hoje, que é uma data muito importante, não é, para o jornalismo, em 1975, dia 25 de outubro, o jornalista Vladimir Herzog foi morto no DOI-CODE em São Paulo. E em razão desse fato, não é, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas e outras instituições instituíram o prêmio Vladimir Herzog. O objetivo desse prêmio é exatamente premiar, né, conceder anualmente a profissionais e veículos de comunicação que se destacaram na defesa da democracia, da cidadania e dos direitos humanos e sociais. E nossos dois convidados hoje tiveram o privilégio, né, graças a seus talentos, ao feeling de fotojornalismo, de serem ganhadores do prêmio Vladimir Herzog. Eu convido o João, por favor, João, para apresentar o nosso colega aqui ao meu lado, o Osmar Cardes. Sim, o nosso primeiro convidado de hoje, Osmar Cardes, o fotojornalista, tem 82 anos e é natural de Pontal, aqui na região de Ribeirão Preto. Como fotojornalista, ele trabalhou para jornais como A Cidade, de Ribeirão Preto, e a Folha de São Paulo. Cobriu eventos marcantes para a região e para o Brasil, como a Guerra dos Trabalhadores Boias Frias, em Guariba, em 1984, e o temporal de 1994 aqui em Ribeirão Preto, que causou diversos estragos pela cidade. Ele venceu o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, ainda em 1984, com a emblemática foto da morte do metalúrgico Amaral Meloni, no Levante de Guariba, que estampou a capa da Folha de São Paulo no dia 16 de maio daquele ano. Osmar, seja muito bem-vindo ao Persona. O prazer é meu, João. O prazer é meu. Muito bem-vindo. E nós começamos, Osmar, falando exatamente desta foto, não é? Antes da sequência, a sua apresentação, a falar da sua trajetória, dos trabalhos que você desenvolveu. Nós temos a foto aí, André? Temos a foto, não é, que nós vamos inserir na nossa transmissão e vai estar depois disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram, certo? E a gente gostaria, Osmar, só para dar esse start aqui, que você falasse sobre essa foto ganhou o prêmio Vladimir Herzog de 1984, certo? Março de 1984. Nessa data, eu era fotógrafo da assessoria de imprensa da prefeitura. E o enviado da Folha era o Ronaldo Quiná. Ele chegou até a assessoria de imprensa e pediu um fotógrafo para acompanhar ele. E senão, o Wilson Tony logo citou meu nome. Mas dependia muito da autorização do prefeito, né? Uhum. Quando o João Gilberto já autorizou a gente participar desse acontecimento. Que o negócio em Guariba tá feio. Tá feio e feio mesmo. Era uma revolta em Guariba, não é? Era uma revolta dos Boias Frias contra a Sabesp. Porque na época um cortador de cana que pagava de água 14, 15 reais, passou a pagar 300. Então a briga foi feia. E juntaram esses Boias Frias no escritório da Sabesp, detonaram o escritório. Pegaram até as bicicletas do escritório, eles fizeram uma fogueira. Máquina de escrever, de tudo. Cofre. Fizeram uma fogueira no meio da rua.
E com uma viga de uns 3, 4 metros, juntaram uns 10 e começaram a derrubar o prédio. E nesse inteirinho eu cheguei. Nós chegamos, eu, o Ronaldo Quiná e o Tony. E o Tony, o fato pitoresco, o Tony, num orelhão, conversando com o Gasparini no programa da 79. Deram um tiro e pegou no orelhão. O Tony veio parar aqui no asfalto. O Tony veio parar aqui na rodovia. E começou a ser. Muita gente levou tiro. Muita gente levou tiro. Tiro no braço, tiro na perna, tiro nas costas. Aquele caos. E em frente ao campo de futebol, estava aquele tender perto. E eu fotografando um rapaz que havia levado um tiro na perna. Tiros esses da Polícia Militar, que estava ali para... A polícia militar ainda não estava no local. De onde esses tiros? Hein? Quem que deram esses tiros? Os próprios boias frias, né? Os próprios colônios. Aí eu fotografando um rapaz que levou um tiro, um garotinho me puxou pela camisa e falou: moço, tem um homem ali levou um tiro. Eu olhei para trás, uma moça socorrendo o rapaz, mas já estava morto. E eu peguei e fotografei. Tudo bem. Continuamos. Dali eles foram para a garagem da Sabesp. Detonaram caminhão, detonaram perua, detonaram de tudo. O que eles achavam na frente, eles detonavam. Inclusive, depois seguiram para o centro da cidade e detonaram, saquearam um supermercado, limparam o supermercado, puseram fogo em perua, em caminhonete. E o Ronaldo Quiná, mas sai um pouco daí. Não vou sair. Se eu sair daqui, eu não vou trabalhar. Ué, se eu sair daqui, como é que eu vou fazer? Tem que trabalhar. E nessas alturas eu estava no meio da praça já. Já estava no meio da praça quando chegou a polícia de Araraquara. E eu achava que a polícia dando tiro era tiro de festim. Só para assustar. Mas o negócio era feio mesmo. Era bala mesmo. Que nada. Eu, por sorte, no meio da praça, tinha um toco de árvore, oca. Eu entrei dentro do toco. Maravilha, hein? Entrei dentro do toco. E Colete comecei a à prova de fotografar. bala natural. Comecei a fotografar. Aí acabou. Apaziguou os ânimos. E a polícia dando tiro. Aí encostou uma perua, uma ambulância de São Carlos. Do lado aí. E o Ronaldo Quiná, pelo amor de Deus, mas só entra aqui dentro. E o Tony num asfalto chorando. O Osmar deve ter matado o Osmar, não é possível. Mas graças a Deus, a árvore me salvou. Você estava no topo O da... topo da árvore me salvou. Olha só. Aí, no final, fomos para o hospital. No hospital chegamos lá. Não, só houve um óbito. Só houve um. Foi bom. Pelo menos esse eu fiz. Esse eu fiz. E, graças a Deus deu certo. Fomos embora. Viemos embora. Eu revelei. Bati acho uns 3 filmes. Mais de 100 fotos eu bati. E não revelou. Eu revelei os filmes, tudo normal. Como era fotógrafo da prefeitura, eu tinha que enviar para os jornais de Ribeirão as fotos. Eu fiz as fotos para os jornais de Ribeirão e o Ronaldo Quiná levou o resto do negativo. Mas eu não vi essa foto. Não revelar os filmes, não fazer as cópias, eu não vi essa foto. E minha surpresa foi quando no dia seguinte saiu a primeira na capa da Folha. Falei, mas peraí, que foto que é essa? Que foto que é essa? Conheço a foto. Conheço a foto. E aí foi aquela repercussão toda. Aí foi. Ribeirão em peso sabia já. Uhum. Que a Folha, velho. Lógico. Não olhava nem os jornais de Ribeirão. Olhava a Folha só. Só a Folha. Ô, mas parabéns. Mas, tudo bem, parabéns. Fazer o quê? Aí, Osmar, graças a Deus. quando você disse que nem se
tocou que tinha feito essa Não, foto. nem me toquei. E quando você viu ela lá na capa da Folha, como foi essa surpresa, Pra mim essa foi a surpresa. repercussão de ter uma Pra mim foto foi no surpresa. país inteiro? Para mim foi surpresa. E a premiação, como que foi assim? Você receber a notícia de que foi agraciado A premiação, com... eu nem sabia que eles haviam escrito minha foto. O Tony, o Ronaldo Quinay, o Fernando Chiavenato, eles que se incumbiram de fazer a inscrição. Foi mais Pro surpresa concurso. ainda, então. Eu não sabia do concurso. E nessa época, meu filho trabalhava na IPTV. Falei, pai, o senhor ganhou o Vladimir Herzog. Mas como ganhou? Acabou de ligar lá de São Paulo, na IPTV aqui. O senhor ganhou a folha, o senhor ganhou o Vladimir Herzog. E nessas alturas o Tony já sabia. O Tony já estava sabendo. Ah, e o Tony, na época, na 79, ele abriu o espaço dele e largou o braço. Mas eu não... Só para a gente complementar aqui, o Wilson Tony, não é, o radialista, ele já havia ganho o Herzog em 1980 e 1982. Ganhou No rádio, 4. com matérias de Ele rádio. ganhou 4 Vladimir É? Herzog. Já havia ganho 4 do Vladimir. Porque na época que ele ganhou, porque o primeiro ano, acho que foi o primeiro e último ano que eles deram o troféu, foi em 84. Que eles davam quadro, dava dinheiro. O Tony ganhou, o Tony tinha 3 quadros disso. E só para completar, em 82, por exemplo, o Nelson Araújo ganhou com a TV Ribeirão. Pela TV não é? Ribeirão. Em 83, o Zé Luiz da Atena, também Zé na Luiz da TV Atena Ribeirão. também ganhou. E depois, na sequência, No já veio programa o de Osmar. TV, programa de TV, né? Programa de TV, os dois. E Programa se eu não de estiver TV. enganado, como fotógrafo, o Osmar Cartes foi o primeiro a ganhar em primeiro. Ribeirão Preto. Sim, como foi o primeiro. fotógrafo. Foi o primeiro. Foi o primeiro. 1984, Folha de São Paulo. E na época o prêmio era latino-americano. Na época. Osmar, olhando hoje então, a gente vê que você já é aquele fotojornalista cheio de história para contar. Mas e lá no começo, como foi o seu primeiro contato com fotografia? Quando que você percebeu que realmente você ia conseguir trabalhar com foto? Eu comecei com fotografia em 68. Mas como comecei com fotografia social. Né? Mas Social. quando pequeno você já tinha uma afeição por fotografia, você já gostava? Sempre gostei de fotografia, sempre gostei. Mas comecei a trabalhar com fotografia mesmo em 68. Foi difícil o começo como Hein? fotógrafo? Na época, até que não era difícil não, porque tinha pouco fotógrafo em Ribeirão. É, né? Tinha muito pouco fotógrafo. E eu fotografava casamento, só não fotografava enterro. Mas o que aparecesse eu fotografava. Olha o casamento que eu fiz aqui, ó. Sério? Olha o casamento que eu fiz aqui. Olha só! Eu tive, Revelações, eu né? tive a honra de ser fotografado pelo Osmar, né? Graças à nossa amizade na época. E até hoje, né? Que a gente luta essa amizade. É verdade, né, Osmar? Até hoje, graças a Felicidade. Deus. E de fotógrafo, de tudo, para fotojornalista, trabalhando em jornal mesmo, como que foi a passagem? Eu comecei com esporte. Que o Márcio Moraes era fotógrafo do Jornal Cidade. E eu tinha amizade com ele. Ele falou, Márcio, por que você não entra na fotografia fazendo futebol? Aí eu comecei a fotografar futebol. Surgiu a oportunidade, garrou. Aí surgiu a oportunidade e fui lá foi o Osmar. Aí eu trabalhei no Diário de Notícias, trabalhei 2 anos no Diário de Notícias, que era aqui. Foi quando o Diário de Notícias saiu da cidade, da Visconde Uma, veio para a UNAERP. Que a UNAERP havia comprado o Diário de Notícias. Aí eu vim para cá, trabalhei. Eu, o Tony, o Morandini, o Rubens Zaidan. Nós temos tudo para o Diário de Notícias aqui na UNAERP. Eu trabalhei 2 anos aqui, 2 anos eu trabalhei aqui na UNAERP. E coisa ruim não aparecia, coisa ruim aparecia bastante. Coisa ruim aparecia bastante. E, Osmar, 10 anos depois da cobertura lá de Guariba, Ribeirão Preto sofreu uma grande tempestade, né? Na qual você também cobriu os estragos dessa tempestade. Como que foi essa experiência? Você estava preparado para isso? Foi... Você, como fotógrafo de jornal, você tem que estar preparado para tudo. Para coisa boa e coisa ruim.
Aí eu comecei, foi até no domingo, foi no sábado à noite. Sábado à noite. Foi no sábado de madrugada. Eu tava no Clube da Velha Guarda, É. quando eu subi. E o Clube da Velha Guarda quase caiu. A tempestade. Falei pra minha mulher, ó, vamos pra casa que eu vou rodar. Aí comecei a rodar. Fotografar a estrada Vila Virgínia, Vila Tibério, Ipiranga. Detonou a cidade. Entortou as antenas, né? As antenas caíram, entortaram elas. Detonou. Mas, E aí lá tava você com sua máquina, ah, do jeito que tinha que ser, né? e gozado o fato curioso em Guariba, eu estava fotografando uma mulher correu, me puxou pelo braço, falou, moço, entra aqui dentro aqui de casa, você vai morrer. Eu prefiro morrer trabalhando do que escondido. Do que escondido. Eu vim para trabalhar. Pois é. Ué. Cada doideira que vocês se enrascam, hein? Não, é loucura, não é, Joel? É. É loucura. O Joel já sabe disso. É loucura. Ninguém sem consciência faz o que a gente já fez. Né? Pois é. Mesmo tempo que você está num casamento, você está num velório. Ixi, Tem tem um psicológico muito bom. É. E Osmar, na época, bem diferente do que é hoje, com a era digital, que você tem todas as fotos num cartãozinho de memória, você pode clicar à vontade. Na época você tinha a restrição do filme, né? Em termos de jornal, eu trabalhei com digital, acho uns 3 ou 4 meses só. E com filme era diferente, era bem mais difícil, que você tinha o número certo. Eu atravessava noites e noites e noites no laboratório para fazer foto. Não é como hoje. Ainda peguei essa coisa aqui na Folha de São Paulo, do campo atrás do gol do Botafogo, ele mandava foto para Folha. Eu falei, puta que pariu, tá bom, hein? Isso é. Coisa moderna. É. Eu tinha que ir para casa, no laboratório, revelar filme, ampliar. E ele de trás do gol mandava foto para São Paulo. Conta aí. Conta pra gente aí, Joel, como que é mandando essas fotos de trás do gol? É porque foi uma época que estava realmente surgindo a digitalização, Essa né? transição, né? E aí a Folha comprou um equipamento da AP, a Associated Press, e comprou um sistema da Associated Press de transmissão, que já era usado por eles já há algum tempo, né? E aí a gente carregava, na verdade, era uma mala, né, Osmar? Era uma mala. Era uma mala enorme. Então você revelava o filme ali atrás mesmo e já transmitia. Isso ainda quando era a digitação por negativo. E logo vieram as câmeras DC. Mas a primeira câmera digital, ela era conhecida como Stevie Wonder, porque ela não tinha o display. Não tinha. Você só tinha o cartão e fotografava. Então você não via na câmera, você não conseguia ver a imagem. Só depois que você tirasse o cartão, colocasse no computador, e aí no computador você via se a imagem estava boa ou não. Então a primeira digital, ela não tinha o display. Aí logo veio a DC520, que já tinha um pequeno displayzinho para você já ver ali. E acho que foi nessa época que a Folha mandou o equipamento pra gente aqui, e aí nós, de fato, levava o notebook atrás do gol. Mesmo assim, Gil, da hora que você ia fazer a foto e descarregava e mandava, levava em média 15 minutos para você transmitir uma foto, 1, 2 fotos. Não era muitas, não. Era 2 dias. Hoje, se se faz isso, eu cobri algumas manifestações, algumas não, em 2014, eu estava plugado online com a redação, com a minha câmera. Então tudo que eu produzia, pelo celular já caía lá automaticamente na redação. Então até foto aleatória que eu fazia para testar, caía lá. Então, já com legenda, inclusive. Então já caía no sistema. Então, a direção do jornal tinha acesso ao meu trabalho online, que é um pouco que o Obama fez quando fizeram o ataque ao Bin Laden. Ele acompanhou online. Era a mesma tecnologia que a gente estava usando na Folha. É que aí os jornais acordaram para essa coisa da tecnologia. Então era muito mais rápido. Aí viabilizou muito mais a cobertura, né? Sim. Vamos lá, João. Sim, e Osmar, você mencionou que você começou com coberturas esportivas. Além de Guariba e além do temporal de Ribeirão Preto, você já cobriu momentos históricos para o esporte da região, como o acesso do Botafogo para a Série B do Campeonato Brasileiro, sim, em 96, foi contra o Figueirense. Essa cobertura esportiva do Botafogo, do acesso, foi importante para a sua carreira? Em que sentido? Escreve um pouquinho para a gente como foi. Ó, normalmente, quando uma foto desse tipo assim, sempre é importante, sempre chama atenção. Uhum. Sempre chama atenção. Mas não foi grande coisa, não.
foi grande coisa, né? Porque, Ah, perto do seu currículo também, pra ser grande coisa, né? mas valeu a pena, valeu a pena. Sempre tem quem vê. Quem vê, quem cumprimenta, quem sempre vê. Uhum. Em que veículo que você se aposentou como fotógrafo? Jornal Cidade. Jornal Cidade. Jornal Cidade. Você ainda mantém contato com fotógrafos, outros colegas da imprensa aqui em Ribeirão Preto? Não, contato a gente tem, Ah, mas fotografar, não. não. Contato a Só gente por tem. hobby. Ó, outra coisa aqui, ó. Aí. A gente, depois que a gente para... Nem o correio passa na sua casa mais. Nem o correio. Não o Osmar, eu marquei de ir na casa do Osmar um tempo atrás que ele me ligou porque tá preocupado comigo, passei por um momento difícil. Osmar, segunda-feira eu vou na sua casa, e eu esqueci. Ele não falou que segunda-feira que era, até hoje. Mas a vida parece que dá uma reviravolta, e aí o tempo parece que... Então a gente tem contato, por exemplo, ele conhece meus irmãos que também são fotógrafos, então às vezes eles se encontram e ele recebe notícias minhas por ele, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Osmar, porque quando eu entrei no jornalismo, foi além do Newton Barbosa, que foi o cara que me projetou, o Osmar ele tinha uma história no jornalismo de Ribeirão Preto, na qual a gente olhava com espelho mesmo, né? O Osmar era uma pessoa que você... E o Osmar tinha uma característica, ele era um cara muito correto, íntegro, e uma vez o Newton Barbosa me disse, Joel, porque eu precisei dele de alguma coisa e ele me serviu. Eu não sei se era peguei um filme emprestado, porque na correria da profissão a gente sempre está precisando um do outro. E o Osmar me serviu. E aí eu comentei com o Newton Barbosa na redação, falou assim, o Osmar te deu? Então, tenha certeza que você está no coração dele, porque se é outro ele não fazia. Aí eu peguei isso, nossa, o Osmar e eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, mesmo depois que ele parou, eu fui visitá-lo algumas vezes na casa dele, mas aí a correria do dia a dia, a gente acaba... Mas o carinho, ele fica sempre com a gente, né? O Osmar deu um presente pra minha filha logo quando ela nasceu, que guarda até hoje. Então, esse carinho a gente sempre leva, né? A gente só precisa se policiar para visitar só mais. que deram o nome para a filha dele, depois que nasceu, trocaram o nome. É verdade. Trocaram o nome. Osmar, falando um pouco mais do fotojornalismo, para você, qual que é a importância do fotojornalismo na comunicação, no cotidiano? E você acha que uma foto vale mais que 1000 palavras mesmo? Vale sim. E muito mais que uma palavra, muito mais. Por que, Osmar, que você acha isso? Por quê? Que você Porque defende? a foto, você pode guardar ela, você tem sempre a lembrança dela. Já o texto, não. O texto, um retrato você mais leu preciso, aquela né? hora. Você leu aquela hora, acabou. Uhum. A foto é um retrato mais preciso, né? Uai. E a foto tem aquela de cada pessoa ver de uma maneira Exatamente. diferente, interpretar de uma maneira diferente. Exatamente. O texto sempre é mais objetivo. A foto permite isso também, né? Permite. Por fim, Osmar, na sua opinião, o que é necessário para uma pessoa se formar um bom fotojornalista? Para nós que estamos agora começando na profissão, ainda aprendendo um pouco dos desafios do jornalismo diário, o que é necessário para se formar um bom fotojornalista? Quais características, qualidades? Gostar do que faz. Sim. Principal coisa. É o principal, gostar do que faz. Trabalhar com amor naquilo que você faz. Quando a gente Eu trabalha sempre com fiz amor, isso aí. não é trabalho, né? Férias, né? Pois é. Tá vendo, Luan? O Luan é o nosso próximo fotojornalista aqui. Já tá até trabalhando num veículo como fotojornalista. E desde que ele entrou, ele já era fotógrafo. E fez questão de estar aqui com vocês. É, e Primeira depois vez que eu tô hoje- vendo a cara dele aqui. Por que será? O fotógrafo hoje é muito mais fácil ser fotógrafo. Né? Com a digital é muito mais fácil ser fotógrafo. Não Na tem minha mais todo época, aquele na minha serviço época eu tinha que manual. fotografar, revelar, ampliar. Tinha que fazer tudo. Pois é. Tudo. Fazer as legendas. A era digital facilitou muito, né, o trabalho do fotógrafo hoje em dia. Mas ainda a base, ouso eu dizer, eu que não entendo nada de fotografia, vocês podem até discordar ou não, mas a base eu imagino que é o olhar crítico do fotógrafo, isso continua, né? Ainda para tirar foto mais do que ter toda a técnica, Mas ainda isso aí, precisa isso ter aí é o tempo que faz. Esse é o tempo. Vocês citaram uma frase aqui que uma foto vale por 1000 palavras, não é isso? Mas o fotógrafo tem que utilizar muito mais de 1000 palavras para conseguir fazer uma foto. Isso eu quero dizer o seguinte:
o trabalho de pesquisa antes, o trabalho de apuração da notícia, apuração da história, isso demanda uma carga do fotógrafo para ele, porque quando ele está de frente para o momento decisivo, ele já estudou tudo aquilo ali. Então, o fotógrafo tem que também ter essa habilidade, porque a gente fazia muito isso, né, Osmar? Na verdade, quem levava a pauta para a redação antigamente eram os fotógrafos. Porque eles estavam na rua, eles estavam observando a cidade, eles percebiam tudo que acontecia de diferente. Então, eles chegavam na redação, olha, eu vi lá que está tendo um trânsito na Francisco Junqueira, e aí a gente ia lá ver algum acidente, ou alguma coisa, o rio encheu, sei lá. Mas o fotógrafo, ele tem que ter esse é um dos grandes erros da fotografia de um modo geral. O fotógrafo que lê, assim como o jornalismo de um modo geral, ler é a função mais importante do jornalismo e é para o fotógrafo também. Desculpa interromper. Quando você ia para uma matéria, para uma foto, você já ia pensando no que encontrar e no que fazer. Já mentalizava antes a fotografia mentalizava que você antes. queria. É um acidente, vamos ver se tem acidente, se tem vítima fatal, se tem vítima grave. Você tem que ver tudo isso aí. E como desenvolver esse faro pela notícia? Captar o fato que está acontecendo, não deixar o que está ao redor e captar a notícia que está acontecendo ali no momento. Como desenvolver esse Não, faro? mas aí você vê na hora só, né? Sim. Só na hora. É prática, né? Por isso que você tem que ter a mente do que você pode encontrar. Cara, é difícil. Bom, Tá mas vendo nós lá? vamos mudar um pouquinho, né? Antes de entrar no Joel, na conversa com o Joel, só ressaltando um detalhe aqui do prêmio Vladimir Herzog, que ele é organizado pelo Instituto Vladimir Herzog, pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, pela FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, pelo Comitê Brasileiro de Anistia, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo e Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, entre outras instituições. Então é um prêmio muito significativo para o jornalismo, em função de todas essas instituições que estão envolvidas aqui. E apenas só para a gente completar mais ainda, nós da UNEP temos um prêmio Vladimir Herzog. Em 2005, o Instituto mantinha ainda o prêmio Vladimir Herzog de Novos Talentos do Jornalismo. Teve um aluno nosso, que é o Renan de Carvalho Correia, ele ganhou esse prêmio, aluno terceira etapa de jornalismo, com uma foto que foi matéria do Jornal do Ônibus. Foi publicada no Jornal do Ônibus. Foi 2008. 2008. Ele ganhou junto comigo. 2008. Ele ganhou 2008. junto comigo. No dia que eu recebi, ele também recebeu. O Renan. 2008. O Renan. 2008. Eu ganhei em 2008 e o Renan também. Enquanto ele falou, olha, a UNEP tem um prêmio também do Vladimir Herzog de jovens talentos. É verdade. O prêmio Novos Talentos começou em 2005, não é? E o Renan ganhou em 2008. E o Renan Gouveia, hoje, ele foi estagiário aqui da TV Record, aqui em Ribeirão Preto, passou por algumas outras empresas de Ribeirão Preto, e hoje ele é repórter da RPC TV. Eu mandei uma mensagem para ele hoje, pedi para ele gravar uma mensagem para a gente, daqui a pouco eu vou olhar ver se ele respondeu. Né? Eu sei que ele estava numa viagem, aí, enfim. Mas é uma pessoa muito assim... E o Renan, ele tem o perfil do que vocês falaram aqui. Sempre foi um aluno que buscou muito informação, que lia muito, que dedicava muito, e que ele fazia de tudo, não é? Ele estava sempre em todas as atividades que a gente promovia, ele estava junto. Então foi um aluno muito ativo mesmo, não é? E merecedor muito desse prêmio. Né? Nós somos um dos poucos cursos de jornalismo que tem o prêmio Vladimir Herzog, que para a gente é um orgulho imenso também, né? Um orgulho imenso aí. E foi uma matéria exatamente do Jornal do Ônibus. Bairro Lixão Esquecido pela Justiça é o tema da matéria que ele fez, que circulou no Jornal do Ônibus em 2008. E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Vamos falar sobre o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. Para isso, a gente vai voltar lá em 2008, foi a época da minha pauta. Eu lembro que eu fiquei assim mais de um mês ali convivendo com os moradores do Jardim Juliana, com o objetivo de entender com profundidade o que eles tinham a me dizer, entender melhor toda a problemática que estava acontecendo ali, né? Porque à época a prefeitura de Ribeirão Preto acabou construindo as casas populares em cima de um aterro sanitário, né? Claro que o espaço ali passou por um processo de compactação do solo e aí construíram as casas. Só que mais adiante essas casas estavam apresentando algumas rachaduras, tinha a questão do chorume, risco de explosão, enfim.
todos os moradores que eu conversei, eles estavam relatando com relação a essa negligência por parte do poder público, por parte da justiça, eles estavam simplesmente abandonados. A última vez que eu fui para Ribeirão Preto, tem mais ou menos já uns 2 anos, e eu fiquei espantado quando eu voltei ao Jardim Juliana. Eu vi que alguns espaços das casas ali, que elas foram demolidas na época por conta do risco de desabamento, algumas pessoas voltaram a ocupar esses espaços. Ou seja, a prefeitura ela não tomou uma providência com relação a isso. Um espaço que antes estava ali correndo o risco de explosão, algumas pessoas estão morando lá. Então eu vejo que 10 anos depois o problema ele não foi resolvido. Ele continua. E acredito, claro, que as pessoas elas estão ali porque elas realmente necessitam. De repente, ouvir essas pessoas com mais profundidade, a gente vai ver que o problema ele existe, talvez seja até um problema pior. E a gente, como jornalista, tem essa responsabilidade em entender o que as pessoas estão passando ali, depois a gente fazer, né, a tradução, seja pelo veículo impresso, pela televisão ou não. Agora eu estou aqui em frente à emissora da RPC, a Rede Paranaense de Comunicação, em Foz do Iguaçu, na fronteira entre a Argentina, o Paraguai e aqui mesmo o Brasil. E apesar de serem países diferentes, né, a gente vê também que são povos diferentes, mas também muita negligência para cada lado. E a gente tem que ter muita sutileza para conversar com essas pessoas, seja qual for o assunto. Agora eu estou com a minha pauta para fazer agora na parte da manhã, para o meio-dia Paraná e depois também para o Boa Noite Paraná. E essa minha pauta agora na parte da manhã diz respeito a um ônibus com ar-condicionado. Foz do Iguaçu é uma cidade muito quente. As pessoas elas realmente sofrem dentro do transporte coletivo. E traduzir isso não é uma tarefa fácil, né? Apesar de fazer parte do nosso cotidiano. Então fica essa dica mesmo, né? Da gente respirar, ouvir de verdade e tentar representar essas pessoas da melhor maneira possível. Estou morrendo de saudade de Ribeirão Preto, qualquer dia eu volto para aí, mas eu não tenho data para isso, mas também como deixar aí para último recado para vocês, não desistam aí dos sonhos, batalhem, tem espaço para o jornalista no interior do Brasil, não pensem só em São Paulo, não pensem só em Ribeirão Preto, porque a gente tem um Brasilzão bacana para a gente trabalhar e mercado para isso tem. É só a gente se aventurar, tá bom? Um abraço para vocês aí, qualquer coisa, me chamem de novo. E vamos agora passando, né, para o nosso bate-papo para o Joel, para a apresentação do Joel. João, por favor. E nós continuamos aqui compartilhando todos, né? O pessoal todos, vamos compartilhar as perguntas aí, vamos conversar. Nós estamos reunidos aqui exatamente para essa troca de informação, né? Para trocar experiência, trazer informação, registrar essa trajetória de vocês, o trabalho de vocês, que são referências para nós que somos jornalistas, né? Vamos lá para um pouquinho da história do Joel. Ele que é nascido em Itaú de Minas, no sul mineiro. Ele é formado em fotografia pela Escola de Artes Bauhaus, daqui de Ribeirão Preto, e entrou para a Folha de São Paulo em 1994. Em 2000, acampou com guerrilheiros das Farc na Colômbia, cobriu o golpe militar em Honduras em 2009 e a ocupação do exército no Morro do Alemão em 2010. Recentemente, os conflitos da Primavera Árabe na Líbia em 2011. Ele foi correspondente da Folha no Oriente Médio e esteve presente também nas Copas do Mundo de 1998 na França, 2010 na África do Sul e 2014 no Brasil. Ganhou vários prêmios, entre eles o Every Human Has Rights Media Awards, concedido pela ONU em 2008 na França. O Vladimir Herzog de Direitos Humanos, também em 2008, com a reportagem Os Anti-Heróis Submundo da Cana. Além dos prêmios AMB, Ana Matra e Dom Helder de Direitos Humanos. Joel, seja muito bem-vindo ao Persona. Obrigado a todos. É uma noite muito importante para mim, porque eu estou do lado de uma pessoa a quem eu devo muito como fotógrafo, porque me inspirou muito, me inspirou até como caráter, né, na profissão.
Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, é uma honra para nós receber você aqui, Joel. Você já fez palestras aqui na UNARP contando um pouco da sua experiência, principalmente nas coberturas internacionais. Então, a primeira pergunta é: qual foi o seu primeiro contato com a fotografia? Como que você decidiu, eu vou ser fotógrafo, é isso que eu quero para mim? O primeiro contato, eu era pequeno, eu tinha como hábito de, quando eu ia para a escola, eu parava nas bancas e ficava apreciando os jornais do estado de Minas. Eu morava em Belo Horizonte e eu ficava olhando a fotografia dos jornais e tentando entender como é que o fotógrafo fez aquela foto, como é que... Imagina para uma criança de 13 anos olhar uma imagem congelada no papel e ficar, como é que ele... em 73, 74... isso era um processo que me instigava muito. Como é que era o processo de congelar uma coisa e de pôr no papel, né? Esse era meu primeiro... Mas aí estudar e fazer fotografia só com 29 anos. Então, mas eu acho que lá atrás, na minha infância, eu fui percebendo o fotojornalismo pelos jornais pendurados nas bancas, entre a minha casa e a escola. Às vezes eu chegava até atrasado porque eu ficava realmente folheando os jornais e tentando ver as fotos que os fotógrafos faziam, né? Esse foi o meu primeiro contato com a fotografia e eu acho que por aí foi o fotojornalismo entrou também. Agora, estudar fotografia foi com 29 anos, porque, né, a gente vai levando por outros caminhos, mas em 29 anos eu realmente, por conta de um jogo aqui em Ribeirão Preto, do Brasil e Croácia, que eu tentei cobrir o jogo com uma câmera bem ruinzinha, não consegui, e aí me falaram: você tem que fazer jornalismo, você tem que ter o registro mais, profissional, né? Senão você não consegue cobrir. Aí eu comecei a ir atrás. Bacana. Esse vácuo que você ficou entre folhear as folhas do jornal e até os 29 anos que você deu ingressou, né, aí no fotojornalismo em definitivo. Como que foi esse espaço de tempo? Você chegou a trabalhar em outras coisas? O que você fez nesse período? O Osmar falou uma coisa muito importante que eu quero deixar como exemplo aqui, principalmente para essa geração nova. Quando você tiver na dúvida do que fazer na vida, consulte o coração. Porque o coração vai te dizer o que você tem que fazer. Eu costumo dizer que eu fiquei 25 anos de férias. Porque eu fiquei 25 anos na Folha, 25 anos cobrindo coisas horríveis, mas são 25 anos de férias. O Osmar ficou seus 30, 40 anos também de férias, porque a gente gostava muito disso. E eu fiz de tudo. Fui balcanista, vendedor, sapateiro, garçom, fiz de tudo. Fui vendedor de loja de departamento, loja de material de construção, loja de vinil aqui em Ribeirão Preto. Mas até o momento que eu consultei o coração e perguntei: eu preciso fazer alguma coisa para minha vida. E eu acho que esse momento ele acontece na vida de qualquer pessoa, mas aí o meu aconteceu aos 29 anos. E foi tão rápido que com 29 anos eu estudei fotografia, entrei na Folha, eu fiquei um tempo no Verdade e logo eu fui para a Folha. Por conta da tragédia aqui em Ribeirão Preto, eu fiz uma foto aérea e essa foto foi parar na Folha. E aí eu fui meteórico. Porque assim, quando você faz o que você gosta, quando você procura fazer o que você gosta, a sua ascensão é muito meteórica porque você está fazendo o que gosta, né? E aí isso foi. E aí eu entrei em 94, 98 já estava cobrindo a Copa em 98. Em 2000 a guerrilha, aí comecei minha caminhada nas coberturas mais tensas de conflitos e tudo mais. Bom, inicialmente você comentou que você tinha interesse em trabalhar com jornalismo esportivo, com coberturas esportivas. Você chegou a trabalhar um pouquinho, né, nessa área do jornalismo. Como foi trabalhar? Quando eu entrei no jornalismo, o meu sonho era cobrir Copa do Mundo, Olimpíada, justamente por conta daquele jogo do Brasil e Croácia aqui em Ribeirão Preto. Porém, eu acho que eu falei isso agora há pouco com uma menina que estava aqui, a Isabela. A Isabela, que o estudante de jornalismo, ele é preparado para fazer perguntas. Só que eu acho que a primeira pessoa para quem ele tem que perguntar é para ele mesmo. Por que ele está fazendo jornalismo? Aonde ele quer ir com o jornalismo? E o que ele quer fazer da vida dele como jornalista? Porque eu acho que são essas perguntas que vão nortear um pouco a carreira dele, para onde ele vai seguir. E quando eu comecei a trabalhar no Notícias Populares, que é um jornal da Folha, eu comecei a perceber uma violência urbana. E aí eu comecei a criar, fazer uma crítica, né, o porquê daquilo tudo. Foi por aí que eu comecei a seguir para os caminhos dos conflitos, porque ali eu comecei a perceber que existia um conflito muito grande na periferia de São Paulo, e por que aquilo acontecia? Aí isso me levou para a Colômbia, depois me levou para a América Central, depois me levou para a África, enfim, as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo. Eu escrevi um livro, né, chamado Uma Flecha de Luz no Porão da Sociedade,
que eu falo um pouco disso, dessa questão do jornalismo. Eu agradeço aos jornalistas que dedicaram suas vidas, como o Vladimir Herzog, para que a sociedade receba a informação. Os olhos do jornalista, os olhos do fotógrafo, eles são a luz no porão da sociedade, que a sociedade tem seu porão. E nós, como jornalistas, temos que lançar esses olhos ali onde a sociedade não quer ver, ou muitas vezes não consegue ver. É essa a nossa função como jornalista ou fotógrafo. Sim. Eu estava escutando a história de vocês, do Osmar, dos Boias Frias, as suas empreitadas, e eu fiquei com uma pergunta que eu queria fazer. Quando vocês vão para as suas empreitadas, vocês têm qual relação com o ambiente que vocês estão? Vocês ficam só na fotografia ou vocês também participam daquilo que está acontecendo? Vocês se relacionam com as pessoas que estão ali em busca de achar mais informação ou de ajudar ou interferir? Tem uma linha tênue com relação a isso. A nossa função existe uma frase de Ésquilo, que é um dramaturgo grego, que diz que a verdade é a primeira vítima numa guerra. O jornalista, ele tem o desafio de encontrar essa verdade. Não é muitas vezes que ele encontra, e é difícil. Mas a nossa relação, por exemplo, quando o Osmar, ele estava na greve de Guariba, lá nos ataques, né? E, enfim, o Osmar, em momento algum, ele tem que tomar um cuidado, porque ele está ali só para registrar e documentar aquilo. Interferir na cena, interferir de uma forma de pedir ou conversar ou sugerir, não. Essa é uma relação muito, muito clara para quem vai para uma zona de conflito. Não sei se é essa a pergunta que você está querendo fazer, mas você praticamente fica muito focado e muito concentrado no que está acontecendo. De fato, o que é realmente que está acontecendo. E aí, os seus olhos, a concentração, ela é muito... É você e a câmera. Não é só aquilo. Você tem que ver você tem que abrir exatamente, em volta. O que acontece em volta. Esse é um desafio do fotógrafo, porque o repórter, ele consegue captar, ele consegue apurar isso, o que aconteceu no hospital ou depois. Mas o fotógrafo não. Então ele tem que estar realmente muito atento ao que está acontecendo, se proteger, claro, mas ele tem que estar muito atento, porque as coisas estão acontecendo à sua volta. E o que é mais... Qual é a avaliação que você faz? O que é mais importante naquela hora? Você não sabe. Você vai avaliar depois, talvez. Essa foi a cena mais importante. Ou aquilo foi a cena mais importante. Ou aquilo... É como num jogo de futebol, né? No jogo de futebol acontece muito isso. Você está fazendo futebol, você acha que uma cena é mais importante, mas a outra não. Foi uma outra, que a bola bateu na área, enfim. Isso é muito difícil. É sempre um desafio para o fotógrafo. E esse desafio é o que move. É isso que move você aí para a sua pauta e tentar achar essa foto, ou achar essa verdade, ou achar o mais próximo dessa verdade, né? No caso dessa fotografia que eu tirei, não foi só a fotografia. Eu procurei saber quem era a moça que estava socorrendo. Aí é função do fotógrafo fazer a apuração em campo. Porque talvez o repórter não consiga fazer depois. Quem é você? Você é o que da pessoa? Você é parente? Não, eu sou só amigo, ou com isso. Enfim, a apuração não é só de fotografia. No meu caso, a moça era assistente social da prefeitura. Então, o fotógrafo não é só limitado na fotografia, ele também tem que apurar informações para ele acrescentar na legenda, e isso vai acompanhar a foto e facilita até para a publicação, porque não adianta você ter uma foto boa se você não tem nenhuma informação sobre ela. Não tem um assunto. Exatamente. E aí é uma das origens do fotojornalismo. Isso. Não é apenas a fotografia, é um fotojornalismo. E muitas vezes que vocês vão para campo, assim, vocês ficam dentro de cenários bem ruins, assim. Tá tendo conflitos armados, tá tendo um monte de coisa. São tentados a se envolver emocionalmente? Como que funciona isso? Vocês conseguem se focar só no trabalho? Como que é essa parte? É claro que todos nós temos a nossa posição política, né? Socialista, ou sei lá. Mas a gente também tem uma função, a gente tem uma cobrança do jornal, enfim. Então você tem toda uma concentração em cima realmente do que está faltando, do que está acontecendo. Não dá para você ter uma posição política no momento, por exemplo, como a Primavera Árabe, eu estava do lado dos rebeldes. Eu via coisas realmente que eu não concordava. E fotografei. E isso eu expunha para o jornal. Tem uma foto minha, eu dei na palestra aqui,
que assim, eu tenho uma cena aberta que a família inteira morta, é uma mulher e um rapaz e uma criança ao lado e a mulher chorando. E eu fiz a foto aberta. Mas aí eu achei que aquilo era muito forte, desnecessário. Eu peguei, o que eu fiz? Fiz uma imagem mais fechada da mulher chorando, correndo uma lágrima, aquele lenço preto. E aí eu achei que aquela foto era mais importante no quesito... Que é geral. Porque eu não preciso, muitas vezes... E teve uma outra vez que um bombardeio atingiu um carro e as crianças estavam mortas, decapitadas atrás. E a jornalista do The New York Times estava fazendo a foto. E eu achei que aquilo não era necessário. Porque aí eu usei o vidro quebrado e os rebeldes em volta do carro, porque tinha acabado de ser bombardeado. E aí, essa avaliação é muito difícil, não é uma coisa fácil para o jornalismo, para o jornalista, para o fotógrafo avaliar no campo, porque ele está sob uma pressão muito grande. Então, aí, assim também como a sua posição política. Mas é primordial que você faça a coisa mais próxima da realidade ali, independente se você concorda ou não. E tanto que no capítulo do primeiro livro eu sou realmente confrontado sobre essa questão, porque eu vou fazer um jovem morto, tem uma senhora sentada de frente para ele e eu peço autorização para fotografar o menino morto, que é neto dela, e ela faz a pergunta para mim: o quê? Por que você quer fotografar meu neto morto no chão? Aí eu respondo: é meu trabalho, como forma de aliviar minha consciência. Aí ela olha para mim, não fala nada, volta os olhos pro corpo e fica ali um tempo. Quando ela vai se levantar para ir embora, que o policial entregou um papel para ela retirar o corpo no dia seguinte, ela se vira para mim e fala assim: ó, se for para você fotografar o meu neto morto só para fazer o seu trabalho, melhor não. Agora, se você mostrar no seu jornal que meu neto morreu por conta das drogas, e as drogas vão matar mais jovens, você pode fazer foto do meu neto à vontade. Ali me criou a minha postura profissional. Exato. E dizer: aqui eu preciso trabalhar a minha formação profissional, né? Eu não tenho que apenas... Eu tenho que descer mais a fundo nas minhas questões. E isso o jornalismo vai ensinando pra gente há algum tempo, né? Joel, a sua palestra foi uma das palestras que mais me marcou, porque o seu trabalho, as fotos, a sua vivência é realmente uma coisa muito impactante, é algo que Obrigado. É muito bom para nós que estamos iniciando absorver. Agora que você falou na questão de envolvimento, eu lembro que você disse que depois que você foi para lá e vivenciou tudo aquilo que você vivenciou, você passou a ver o seu entorno de uma forma diferente, né? Como que foi essa adaptação para você? Como lidar com isso no dia a dia? Saber separar o que foi o seu trabalho e adaptar isso para a sua personalidade, para a sua vida. O que te trouxe? Não é fácil. A gente acaba adquirindo os traumas mesmo. Mas isso é o preço que a gente está disposto a pagar. Não é uma situação fácil. Eu não consigo traçar um paralelo ou uma divisão. Eu ainda sou um fotógrafo que vivenciou muita tragédia. Sim. O Osmar também. O fotojornalismo, de modo geral, vivencia muita tragédia. É ali que nós temos que estar. Lançar os olhos no porão da sociedade não é uma coisa fácil. E quando você mergulha nesse porão, você volta contaminado de uma outra forma. Então você vai entrar no jornalismo de um jeito e vai sair de outro. Sim. Independente de qual jornalismo você queira fazer, de esporte, cultura, você vai receber uma carga de conhecimento muito grande em qualquer área de jornalismo, mas na área de jornalismo social, aquela área que você vai mexer mesmo, que você vai enfrentar favela, pessoas morrendo de fome, África, qualquer coisa que você não... É muito difícil quando você volta assimilar isso e, não, tá tudo bem. Eu tive recentemente um quadro de depressão, ainda tratando, mas não é uma coisa grave, mas tenho. Eu acordo às madrugadas correndo da minha cama, porque eu acho que minha casa está sendo bombardeada, e várias vezes eu acordo minha esposa achando que ela está morta. Isso é constante. Isso é um quadro perigoso? Não. Eu passo por exames psicológicos, a avaliação é sempre boa, eu consigo lidar bem com isso, mas eu vou falar um detalhe para vocês. Eu consigo viajar num carro 4 horas sem ouvir música. Eu pego um Fusca, meu Fusca não tem rádio. Eu fui dar uma palestra agora lá perto da fronteira divisa com o Paraná e eu fui de Fusca. E meu cunhado falou assim: como assim, você não vai ouvindo música? Não. Então, por exemplo, música não tem na minha casa. Meus filhos não eles ouvem no celular, mas eu não tenho aparelho de som, não tenho... Por que eu estou falando de música? Porque no começo eu entro na redação ouvindo música, tomando cerveja. A gente se reunia no boteco em frente à redação para falar das noitadas, do glamour do jornalismo.
E depois de 25 anos, eu abri mão disso. Ainda tomo uma cervejinha ou outra, mas, por exemplo, eu não tenho o hábito de ouvir música, eu não tenho mais... O mundo se torna um pouco amargo mesmo. É claro que é uma visão muito pessoal minha. E às vezes eu me pego criticando coisas assim. Que é isso, né? Aí minha filha, pai, para, porque você tá estressado, você tá amargo. Tá magro. Tô amargo. Tá magro. Mas eu quero dizer pra vocês o seguinte, ó, não é uma coisa tão grave. É que eu estive realmente numa situação em várias situações muito drásticas, assim, de morte mesmo. Eu escapei da morte umas 7 vezes, pelo menos, assim, durante minha cobertura na Líbia. E escapar da morte mesmo, assim, ó, agora eu vou morrer. E isso fica muito traumatizado na cabeça da gente. Então, é muito, muito mais profundo. Mas o que eu quero dizer, eu não falo isso para desestimular os estudantes, eu falo pelo contrário. Viver isso vale muito a pena. Porque o Vladimir Herzog que eu ganhei, o Gil, e falo para vocês, foi de um trabalho de cana aqui no interior do estado de São Paulo, que ganhou porque nós provamos que uma pessoa dava 9.000 golpes de facão numa cana para poder colher 11 toneladas. E ela era roubada pelas usinas, porque as usinas faziam uma conta errada. Enfim, depois dessa matéria vinculada, o sistema no setor socorro mudou. E aí você mudou a vida das pessoas por conta disso, né? Antes de continuar, eu falo muito, né? Não, Muito bom. antes de Melhor continuar, pra mim. Antes de continuar a sequência, eu tenho uma pergunta pessoal. Tem um curso que eu faço online que ele ensina um pouco sobre ética no jornalismo. E uma das questões que ele aborda é de uma foto que ganhou um Pulitzer sobre da criança e do abutre. Não sei se você já chegou a ver. Sim. E uma das perguntas que ele faz é se o fotógrafo, ele teria, mesmo ele não podendo mexer na cena, ele ficou 20 minutos esperando até a cena ficar completa, até a cena ficar pronta, ele deveria ter ajudado a criança, mas isso feriria a ética dele como jornalista. Qual que é a sua opinião? A minha opinião é que nenhuma foto, nenhum fato, nenhum texto vale mais que a vida. Então, assim, eu não esperaria 20 minutos para fazer a foto. Eu já tinha espantado o urubu e levado a criança para o campo. Eu já estive na África, no Sudão do Sul. Eu tenho uma foto de uma senhora que eu socorri o neto dela e eu não tirei nenhuma foto dela. Porque eu estava socorrendo ela e o neto. E as 2 filhas foram mortas. Está no meu livro essa história. Você vai ver lá que não tem uma foto dessa história. As pessoas, você não fez uma foto? Não. Porque naquele momento, porque se existe uma possibilidade de eu intervir para salvar uma vida, com certeza eu vou fazer. E nesse capítulo chamado A África, o Porão do Mundo, acontece isso. Tanto que a foto que eu tenho da mulher foi um médico do Médicos Sem Fronteira que fez a foto e me mandou só para eu saber como ela estava. Eu não tinha nem autorização para publicar aquela foto no livro. Eu tenho ela comigo, ela é o neto, ela está num campo de terra, de refugiados. Nem isso eu pude publicar. Por quê? Porque naquele momento na África, eu estava atravessando o Sudão do Sul, indo para um campo de refugiados, eu fui parado por uma tribo, enfim, aconteceu tudo. A mulher só não foi morta porque ela se fingiu de morta, sangue da filha, inclusive, das 2 filhas. A minha avaliação foi exatamente essa. Vale a pena eu parar, por mais que seja um milésimo de segundo, e fazer aquela foto, ou eu deixo a câmera lá, socorro aquela mulher, e viajei quase 1h30 com ela numa estrada de terra para chegar num hospital, numa cidade, num vilarejo. Mas a minha preocupação era deixar aquela senhora viva. Então, nenhuma foto, nenhum texto, nenhuma entrevista vale mais que a vida. E qual foi o desfecho dessa foto? O desfecho até hoje, ele é um pouco desconhecido, na verdade. Sabe-se que a criança depois, posteriormente, ela foi tratada, mas o fotógrafo, ele ganhou Pulitzer e ele entrou numa depressão muito profunda. Tanto que depois, acho que 1 ano depois que ele ganhou, ele se suicidou. De tanta depressão que ele teve por conta dessa foto. As críticas foram muito grandes por conta dessa escolha que ele fez. Eu conheci o amigo dele. Existe um livro chamado O Clube do Bang Bang. Sim. Ele é um dos fotógrafos do clube. E o Greg Marinkovic, que é um sul-africano, eu estive lá na África e fui visitá-lo. E ele me contou realmente. Esse fotógrafo já tinha um quadro de depressão, ele já tinha um problema
de vício, de bebida e tal. Ele já vinha enfrentando alguns problemas pessoais com drogas e bebida. E aí, ao ser exposto um problema na qual ele não tinha prestado atenção, eu poderia ter salvado a vida daquela pessoa e não salvei. Eu acho que isso deu um peso muito grande nele que potencializou mais ainda. Sim. Você havia comentado que você já teve que escapar, né, da morte diversas vezes. Então, eu queria saber quais métodos foi necessário para você se proteger desses conflitos, né, de proteger sua vida mesmo. Físico? Antes. Físico não, né? Físico não. Porque você falar que sim, eu já anulo essa possibilidade de profissão. Não, até tem um preparo físico sim. Olha, gente, Já era pra mim. qualquer tipo de cobertura é primordial que você se prepare para ela. Qualquer tipo de cobertura. Se preparar como que eu digo? Eu tenho alguns cursos em zonas de cobertura, em zonas de conflito, cursos táticos. O curso que a gente faz nos exércitos, em inglês, eu fiz no israelense e fiz no exército brasileiro, não são cursos para ensinar o jornalismo a pôr a mão em arma. Mas você tem que conhecer a dinâmica do exército, como é que é até a mesma... como funciona uma regra de engajamento. Esses cursos são primordiais, porque quando você tem o pé na zona de guerra, você entende o jargão militar, você entende de arma, você olha se o fuzil está travado ou não, você sabe se a pistola está travada ou se não está. Tem várias coisas que você olhando te coloca muito a par do que é o mundo militar, do que é um conflito. Isso é primordial para um repórter que quer cobrir guerra. Entender como é que funciona. E não só isso, por exemplo, tem certas regrinhas tão bobas. Quando eu caí no Cairo para fazer o massacre, coisas bobas. Deixar o telefone do embaixador no contato já. O telefone do motorista no contato acima do embaixador. Que o motorista é o que vai te salvar. E tem um cara chamado fixer, que é um segurança que você contrata, e um tradutor. Então, essas 3 pessoas têm que estar no seu contato, assim, ó, nas primeiras chamadas. Porque no eventual, você chama o motorista, o fixer, e depois, se tiver algum problema preso, o embaixador. Avisar a embaixada, pelo menos. Eu fui pego pela patrulha tal, o tenente tal, que você já aprendeu a olhar a patente, e eu estou indo para a viatura e eles estão me levando para tal lugar. Pronto. A embaixada já sabe onde você está e sabe o que está acontecendo com você. No Cairo, houve um jornalista brasileiro que ficou desaparecido 3 dias. E nós procurando esse cara. O exército tinha pego, porque é o que aconteceu com o Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog desapareceu do nada e apareceu pendurado, morto. Essas coisas acontecem muito. Então, preparar para a guerra é primordial para o jornalista sair bem dela. Porque o que faz você sair de uma guerra, você não tem garantias. Mas se você vai preparado... E eu vou dizer uma outra coisa. Muita gente fala, você não tem medo? Eu talvez seja o fotógrafo mais medroso que tem na face da Terra. Mas o medo pauta o jornalista. O jornalista com muita coragem, ele tem um risco muito enorme, ele tem um risco maior de sofrer alguma coisa. Eu sempre fui muito medroso. Então isso me pautou muito no campo de batalha, né? Então aquele momento que você tá vendo uma foto pronta ali, mas você tá vendo que tá quase correndo perigo aqui. Você sai correndo ou tira foto? Não, isso é uma habilidade que o Osmar sabe do que eu estou dizendo, porque ele estava fotografando uma cena e a mulher chamou ele para outra. Então, mas ele consegue garantir uma foto aqui e fazer a outra. Mas tô falando de risco, de algum risco. Você não, tá correndo algum perigo. Tem um vídeo, eu estou fotografando os soldados trocando tiro com os Estados Unidos. Tá doido, eu estou fotografando. E olha só, no meio desse vídeo, eu estava olhando e eu filmando. E eu estava filmando com uma câmera de $17 mil. Aí eu olhei e falei assim, nossa, eu tinha levado câmeras reserva. Mas o que eu fiz? Desliguei, peguei o celular e comecei a filmar. Porque se o tiro acertar o celular, a gente não é muito normal nessa zona de guerra, porque você ainda repetiu, vou perder minha câmera, né? Guardei a câmera e aparece a imagem desligando e depois eu voltando com o celular, assim. Aí eu comecei a filmar de celular. A gente tem, isso é uma coisa fantástica do jornalismo e do fotojornalismo. O milésimo de segundo, ele é muito tempo. O milésimo de segundo, ele é muito tempo para nós, não é, Osmar? Porque, antigamente a gente apertava e puxava o filme, Hoje, você aperta e você tira 6 fotos. Então, é muito rápido. E o nosso reflexo também é muito rápido. A gente acaba adquirindo isso, né, Osmar? Junta adrenalina. Adrenalina, o reflexo, a sua composição está pronta. É o que o Osmar falou. A composição está pré-pronta na sua cabeça. Você está olhando e você está observando. Você sabe o que é mais importante ali na hora. Aí você tira e aí você vai olhar. Né? Isso é muito comum na zona de guerra. Você está fotografando aqui e um cara está atirando atrás de você. Tem vídeos que mostram isso. Como o Joel falou, que nem
Nem uma foto vale mais que uma vida. Uhum. Uma vez eu fui chamado para fotografar um ladrão de carro. Aqui na delegacia. Fui lá. Fotografei ele. Quando eu tô saindo, ele me chamou. Você vai fotografar para quem? Eu estou fotografando o jornal. Então, eu posso te pedir uma coisa? Ele falou, pode, ué. Falou, ó. Minha mãe tem 83 anos. Ela não sabe ler, não sabe... Mas todo dia ela vê o Jornal Cidade. Se ela ver minha foto, ela vai saber o que é. Se alguém falar para ela o que foi, ela vai morrer. Não depende de mim. Falei para ele, não depende de mim. Depende do editor. Mas pode deixar que eu vou. Aí cheguei, falei com o Jura, né? O Jura falou, ó, esquece. Esquece, guarda a foto. Esse rapaz ele me cumprimenta, ele me agradece até hoje. Faz mais de 20 anos. Olha só. Que salvou a vida da mãe dele. São situações que a profissão proporciona e Então. constrói. É o lado humano caráter, também, o lado né? humano Exato, do o lado jornalista. humano também. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O fotógrafo não é juiz. Então ele não pode julgar. Então o julgamento, às vezes, muitas vezes, a gente faz, mas muitas vezes, por uma vez o delegado puxou a cabeça do... Aqui em Ribeirão, para eu fotografar, eu falei, doutor, pode soltar o rapaz. Não, você não vai fazer o rosto dele? Eu falei, não. Vem a folha com esse papel. Aí eu pedi pro cara virar de costas e o cara era inocente. Ah, tá vendo? 6 meses depois ele foi lá na Folha, porque a Folha foi o único jornal que não publicou o rosto dele. E o Cidade também, na época, porque foi esqueci o menino do fotógrafo da Cidade que fez, que também não quis fazer a foto do rosto. Porque tinha dúvidas, porque igual a história da escola básica, quem é jornalismo vai ter que... Sim, destruiu a vida Destruiu a de vida todos. a gente já tinha acabado, mas a gente tinha a escola base na cabeça. Escola base, para quem não sabe, foi uma situação que aconteceu na escola que a imprensa foi lá e colocou o casal, o dono da escola, como culpado de uma situação que aconteceu lá com a criança. Então, o jornalista, ele não é isso que eu falo da verdade, né? Nós não somos o dono da verdade e nem somos os juízes. Então, muitas vezes, essa questão ética, você não sai da faculdade com ela toda na cabeça. Sim. Ela vai acontecendo e ela vai aparecendo na sua profissão, ao longo da sua profissão, aos poucos, e você vai percebendo. Aí você vai dizendo para mim, ó, bom, isso eu vou fazer e isso eu não vou fazer. Né? E aí você vai aprendendo. E também tem detalhes de hoje com o digital, não vamos citar nome, nem entrar em detalhes, mas tem o caso de um youtuber agora, Sim. Não é? Que foi na Disney, que fez uma foto, expôs uma pessoa, uma criança, e a criança tinha problemas de saúde, estava ali, não é? Ele retratou a pessoa totalmente equivocado, não é? Quer dizer, sem conhecer a pessoa, expôs essa pessoa. Isso. Depois que ele foi tomar conhecimento de quem que é a pessoa, o que ela estava fazendo ali, quais os problemas de saúde que ela tem, por que razão ela tinha aquela aparência, né? Porque ele foi mais pela aparência, quer dizer, aí falta, né, Joel, essa informação, falta essa formação, falta esse trabalho de reflexão, de ética, né? Porque falta humanidade, né? Falta tudo isso, mas tem uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, é o seguinte: uma vez publicado, não se apaga. Então, uma vez, agora em redes sociais fica mais evidente, porque ele apagou o post, mas esse post alguém já copiou, já fez, está em todo lugar. Então, o jornalista tem que tomar muito cuidado com o que ele põe. Seja numa rede, agora, o jornalista está mudando para uma nova plataforma, isso é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, tem que dobrar o cuidado, porque antigamente a gente tinha tempo de pensar. Porque até o jornal sair impresso, até o fechamento, você refletia ou apurava melhor a história. Hoje é muito dinâmico. Hoje é muito, assim, o que nós estamos fazendo aqui está ao vivo. Então, se eu falar uma coisa aqui agora, denigrindo alguém, colocar o nome de uma pessoa aqui, eu já estou jogando no ar. Isso fica gravado. Isso já vai para a mídia social. Isso corre com um rastilho, né? Então, hoje, tomar cuidado com o que fala ou com o que faz, como jornalismo, é primordial para que a profissão de vocês seja bem sucedida, né? Imagina uma foto ainda. Né? Imagina uma foto, exatamente. Ainda mais porque o jornalista tem essa função social também de formar as pessoas. Uma coisa seria eu pegar uma foto ali, colocar na minha rede social, eu vou estar influenciando as minhas pessoas. Isso já é uma responsabilidade muito grande, a gente já tem que tomar um cuidado só por isso. Mas imagina num jornal, em um veículo de comunicação, em que o alcance... Né? Exatamente. Por isso que o senhor Orestes sempre falava para nós. Muito cuidado com o que faz, para não precisar retroceder.
Pois é. É importante ter cuidado com Conselho aquilo que vai valiosíssimo. significar, né? Muito cuidado com o que fala, com o que faz. Só para contextualizar isso, o Orestes era o diretor, proprietário do jornal A Cidade por Exatamente. muito tempo, não é? Exatamente. Foi o homem que construiu ali o jornal A Cidade, né? Joel, eu lembro que você havia dito que uma das primeiras coberturas que você fez para fora, você chegou no editor e falou assim, ó, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer tal cobertura. E você teve esse ímpeto, né? Não, eu vou lá fazer e eu vou atrás dessa notícia, ali, Primavera Árabe, todos os conflitos. Essa é a essência, tanto do fotojornalista quanto do jornalista, de identificar onde está a notícia e buscar, e se impor, e correr atrás? Eu vou falar duas coisas que são longas, porque eu sempre falo muito. Fica à vontade, por favor. Mas sempre me perguntam como você entrou no jornalismo. Eu tenho uma história para contar, mas eu não vou contar ela aqui agora porque ela é longa, mas enfim. O repórter, o jornalista, ele vive do quê? Ele vive de notícia. A notícia é um elemento gratuito lá fora. Você não compra notícia para vender para o jornal ou para o site. Você busca notícia. Então, eu sempre tive isso. Quando todas as minhas coberturas, inclusive eu como correspondente, foi uma proposta minha pro jornal. O jornal nunca chegou para mim, Joel, você quer ir para o Oriente Médio? Não, eu que propus. Até eu propor, eu já tinha tudo desenhado, custos, informações. Então, quando eu apresentava uma pauta, eu apresentava ela completa e com custo já. E aí não tinha como o editor falar não. E também com o peso como notícia. Da informação. Ó, tá acontecendo na guerrilha colombiana, nós temos que ir lá documentar isso. O editor, ele ficava assim, bom, eu tenho que mandar esse cara para lá. Porque tudo que ele tá falando é realmente verdade. Aí eu vou contar a segunda história, que ilustra bem, eu acho que eu falei isso na palestra, não sei se eu falei. Exatamente um ano atrás, eu era fotógrafo já, pessoa jurídica na Folha, trabalhava só por 10 dias, mas o jornalismo está mudando, e aí os salários também estão mudando, enfim. E eu estava precisando ficar em Ribeirão Preto, então por conta de família, questões pessoais, eu tinha que realmente ficar em Ribeirão Preto. E aí minha chefe me ligou, numa segunda-feira à noite, e disse assim, Joel, foi muito ótima essa cobertura que você fez no Barretos, maravilhosa, você sempre falou, mas eu tenho que te demitir. Nem como PJ não podemos mais te manter, porque o salário está alto, enfim. Eu agradeci a menina, que é uma menina nova, disse a ela que isso faz parte do processo, eu entendia muito bem, que está tudo certo, tudo bem. Bom, gente, vocês acham que eu fui demitido. No mês seguinte eu não tinha o meu salário da Folha, certo? Uhum. Eu vou falar para vocês o que é crise no jornalismo. E quem estiver ouvindo vai entender. Crise no jornalismo é a seguinte. No dia seguinte eu estava sem salário mesmo, porque assim, como eu era PJ, eu tirava nota, né? Eu sentei de frente para a televisão e falei o seguinte, bom, eu sou o quê? Fotógrafo. E eu faço o quê? Jornalismo. Vamos atrás de notícia. E eu vou vender para quem? Pro Estadão. Concorrente da Folha. Justo. Certo. Porque aí eu não fiquei bravo com a chefe, falo com ela até hoje. Mas isso é o jogar do jornalismo. Isso é o jogar aqui. Então eu vou cutucar a Folha com concorrente. Bom, e não se acomodar também. E não né? se acomodar. Eu fui atrás de notícia. E aí a ministra do Meio Ambiente, eu acho que é a ministra do Meio Ambiente, estava falando sobre uma coisa chamada agrotóxico na Globo News. Uhum. E aí foi uma coisa bem en passant. Mas eu vi que o Congresso estava com um projeto do agrotóxico, enfim, um monte de coisas. E aí me despertou. Falei assim, eu vou fazer um estudo sobre agrotóxico no Brasil. Gente, eu não tinha contato nenhum e comecei. Aí, simples, gente. Hoje a gente tem uma ferramenta chamada Google. Na época minha do Osmar, nós tínhamos a biblioteca só. Então a gente, ou o telefone do orelhão, ou o telefone da redação para achar alguém. E eu joguei agrotóxico ali e comecei a pesquisar. Aí descobri uma pesquisadora da Fiocruz no Rio e uma pesquisadora no Ceará. Eles tinham um trabalho, uma denúncia, inclusive o trabalho dela era que tem uma cidadezinha no Nordeste que 30% da cidade está contaminada, está com câncer e do agrotóxico. E lá era uma produção e lá eles produzem frutas para o mercado europeu e americano, só. E aí eu comecei a pesquisar isso, enfim, levantei uma história, tem pessoas morrendo e já tinha uma história de uma pessoa já reconhecido pela justiça que morreu por conta do agrotóxico. E aí tinha uma outra médica que compunha essa equipe que fez exame de sangue na cidade inteira, através do SUS lá, através do exame de sangue ela comprovou que 30% daquela população toda estava com câncer.
Aí eu pensei o seguinte, bom, essa história não é só pro Brasil, não. Liguei, fiquei quase uns 3 dias procurando o correspondente do New York Times no Brasil. E eu ligava pros colegas, os colegas da Folha. E ninguém me passava o contato do cara. E aí achei o cara pelo Facebook, achei o cara por uma outra... Eu mandei mensagem pra ele, estava em Washington fazendo uma cobertura lá pro presidente americano. E a hora que eu mandei o status da pauta, ele só disse assim, ó, não diga mais nada pra ninguém. Eu volto pro Brasil em tal época, nós vamos fazer juntos. Entendeu? Então eu tava com a pauta do New York Times na mão. Que vai ser publicada agora. Você ficou sabendo? Não? Não, tô sabendo agora. Você já tinha contado essa história na palestra. Tá na gaveta do The New York Times porque o The New York Times... porque assim, eu tô dando um furo aqui que não era pra eu falar. Todo persona, nós temos uma exclusividade aqui, Gil Santiago. Mas é porque aí tem um time da notícia. Que é o time da notícia? O Congresso tá ali, aprovaram a Previdência e vão aprovar um outro, mas depois vai entrar esse processo do agrotóxico, porque... E aí eu acho que eles estão aguardando, porque toda hora o cara, Joel, o material tá bom, tá lindo, vamos aguardar. Então, o que eu quero dizer, por que eu contei toda essa história, por que eu falei tudo isso? Quem nasce para isso, como diz o Gabriel Garcia Marques, tem uma frase, né? Quem nasce para isso e vive para isso... Alguém consegue dar o Google nessa frase? Eu não lembro agora de cabeça. Mas tem uma frase do Gabriel Garcia Marques que fala exatamente isso. A paixão pela profissão. E eu sou fotógrafo. Aí eu digo, tem crise? Não. Porque a notícia... E é isso que eu falo para vocês, gente. Se eu sair daqui agora da rádio e cismar que eu vou para uma favela verificar o que está acontecendo, o fotógrafo, o repórter, o jornalista, ele tem que abrir o ouvido e os olhos para a sociedade. O que é abrir o ouvido e os olhos? Ele tem que olhar, ele tem que observar, ele tem que ver o que está acontecendo de errado, ele tem que sentir, ele tem que ouvir a senhorinha no ponto de ônibus, que é o que o Osmar mais fazia lá na São Sebastião. Ele ia no ponto de ônibus, eu ouvia a reclamação das empregadas domésticas, que o ônibus estava caro, que o ônibus demorava. Ele tem que perceber isso. Porque isso é fruto do trabalho dele para que ele mova na sociedade, para que ele mexa na sociedade, para que ele cutuque o prefeito, que ele cutuque os órgãos, que ele cutuque o Estado como de direito, né? O Estado de direito ele tem que ser movido a isso. É claro que a gente sofre muito com isso, mas é essa a nossa função. Joel, agora você me deixou curiosa. Você falou que tem a história de como você ingressou aí no jornalismo. Eu quero saber como que aconteceu isso, como que... Eu quero saber, por mais longa mas que é uma for. história longa. Não, agora, nos dê um resumo. Nos dê um resumo da história. Eu trabalhava quando eu comecei no jornalismo, eu era realmente duro. Assim como continuo até hoje duro. Mas eu estava fazendo um trabalho de freelance. Eu fiz 1 mês de freelance na prefeitura de Ribeirão Preto. E depois o Carlinhos, não, foi o Zezinho, Luizinho, né? Era Luizinho. E o Carlinhos, que era da prefeitura, surgiu uma vaga no Verdade, junto com o Wilson Antônio. E eu continuava duro. Tava pagando eu estava devendo 3 meses de aluguel. E aí, no dia do vendaval, olha pra você ver como são as coisas. O Osmar já percorreu a cidade à noite. Eu não, eu fui percorrer a cidade de dia. Porque eu tinha uma garelezinha no domingo. E a hora que eu saí com a garele pra ir pra casa da minha noiva pra filar uma boia, porque eu não tinha dinheiro pra almoçar, eu vi as árvores na Francisco Junqueira todas caídas. E aí eu me toquei que aquilo era uma notícia. E aí, em vez de eu ir pra casa da minha noiva, eu peguei a garele e fui pro aeroclube. E aí fretei um avião por 750 ao rever, não, 1.500. Tava duro, não, mas aí, eu vou contar essa história para mostrar para o jornalista que nem tudo são flores, mas tudo tem que ser, se você não acreditar, que é o que o Osmar falou, da paixão. E aí, enfim, eu fretei um avião por 1.500 ao rever, dei um cheque para 30 dias e fui vender essa foto para Eliane Silva lá na Folha. O Nilton Barbosa revelou o filme para mim, porque eu já tinha ido na Folha um tempo atrás, aí ela falou assim, me traga uma foto boa que eu te contrato, ou eu publico. E aí eu falei, é só isso? Ela falou, Tem toda uma história assim, mais ou menos, que eu procurei a Folha antes. Foi o meu primeiro veículo que eu procurei em Ribeirão Preto, era uma sucursal da Folha que tinha em Ribeirão Preto, o Nilton Barbosa era o fotógrafo lá. E aí eu peguei e cheguei com esse negativo, um rolo de filme, em preto e branco, e eu publiquei minha primeira foto da tragédia em Ribeirão Preto, uma foto aérea.
E aí, na hora que eu levei o filme, ela perguntou pra mim, quanto você quer por esse filme? Aí eu disse pra ela, o RV é a Unidade Real de Valor, que hoje é o nosso real, tá? Eu falei assim, moça, eu paguei o avião pra 30 dias. Na verdade, o cara era 1.500, o cara fez meia hora de voo e fez 750. Se você pagar o avião pra mim, tá ótimo. Aí ela olhou pra mim, olhou pra Bob, que hoje tá na IPTV. A Bob deve lembrar dessa história. Bob, paga lá 750 o RV pra ele e dá mais 750 o RV de frila. Eu devia 300 o RV de salário, de aluguel, 100 por cada mês. Eu paguei o aluguel e tomei uma cerveja, assim, eu fiquei bêbado naquele dia. Porque é isso que eu digo pra vocês como jornalismo, assim, ó. Não existe coisa melhor no mundo pro jornalista de quando ele enfrenta uma batalha e ele vence. Porque é batalha, não é guerra. A guerra ele vai vencer quando você estiver na nossa idade, né, Osmar? Porque hoje a gente senta na nossa cadeira, toma uma cervejinha e relembra da nossa trajetória, que é muito feliz, né? Não é por conta dos prêmios, eu acho que não é prêmio que faz o jornalismo, pelo menos não me faz feliz. É isso que eu e o Osmar temos. As amizades. As amizades e a gente poder dizer assim, ó, em algum momento eu fiz isso, em algum outro momento eu fiz aquilo. Então o jornalismo, você tem que chegar lá na frente, no final, escrever um livro, talvez, que eu já falei para ele escrever, ele não escreve, mas eu falo, porque essa geração precisa ser abastecida com esse tipo de informação. Vocês precisam ser abastecidos com quem já passou pela... Foi exatamente a minha reflexão quando eu saí da Folha. Eu tenho que dar espaço para essa geração nova, que está vindo diferente, que está vindo para um novo jornalismo, que é tudo diferente. Mas o pouco que a gente conta para eles, já é o suficiente para eles entenderem qual é o sentido da profissão. Então não tem coisa melhor para o jornalismo do que você sentar isso eu fiz várias vezes em várias coberturas. E eu não bebo, mas eu sempre, quando tem uma cobertura pesada, quando eu saio da cobertura ou quando eu percebo que o meu trabalho foi bem feito, eu sempre tomo um porre de cerveja para aliviar. Porque é muito gratificante você ver o seu trabalho fluir e dar... Tem uma foto que eu fiz na Líbia de uma bomba explodindo. E aquela foto ela foi parar no mundo inteiro. Se você der um Google Joel Silva Líbia com Y, que é o termo em inglês, ela foi publicada em todos os jornais, em todos os continentes. Até hoje eu acho foto dela no jornal japonês, enfim. Aquela foto desmentiu o Gaddafi na época. O Gaddafi estava dizendo que ele não estava bombardeando os rebeldes. No dia que ele deu essa declaração, eu fiz a foto de manhã. E a foto correu o mundo. Então, assim, é um contraponto. E aí essa é a verdade que o jornalista busca. Ele está dizendo lá, porque eu não sabia porque a gente não tinha contato com mídia, porque não tinha televisão direito, os sinais estavam cortados, a internet funcionava muito pouco. E quando a gente recebeu a informação da redação, olha, o Gaddafi está negando. Eu falei, como assim está negando? Eu acabei de fazer uma foto de uma bomba. Como assim você fez uma foto da bomba? Fiz isso aqui, ó, mandei para eles. Disse que foi o maior rebu na redação. Todo mundo falou, como assim? Essa foto é real de hoje? É. E aí é a foto que correu o mundo. Ela foi vendida pela agência Reuters e correu o mundo. Ou seja, eu acho que é isso que é o gratificante, não é o prêmio, mas a forma como você confronta. Que a foto é recebida. E como você confronta a mentira. Porque você não precisa achar a verdade, mas se você confronta a mentira, é o mais importante. Você talvez não encontre a verdade, porque a verdade às vezes, né, tem dois. Mas quando você confronta alguém mentindo, e aí isso é o jornalismo. Joel, por várias vezes você citou, né, os seus livros. Assim como o trabalho que a gente está fazendo aqui, na idealização do Gil, do Persona, de poder gravar a memória do jornalismo, do radiojornalismo, fotojornalismo em Ribeirão Região, você também fez isso através das suas publicações, né, e também através do seu trabalho. Você lançou 2 livros, né, Maluco da BR e uma Fresta de Luz no Porão da Sociedade. Então, fala pra gente um pouquinho do que se trata esses livros, qual foi o momento que você falou assim, eu vou registrar isso, eu vou deixar isso aí pra... Eu vou falar primeiro do Maluco da BR. E uma coisa engraçada que são para jornalistas, né? Então isso é interessante. Maluco da BR foi em 2015. Quando eu voltei da guerra, eu resolvi fazer uma viagem que eu já tinha feito quando eu era solteiro. Eu fiquei 2 anos andando nesse período que eu estava tentando descobrir se eu queria ser fotógrafo ou não. Eu chamei o Sérgio Dávila, que hoje é o diretor do jornal. Hoje ele é diretor executivo. Antes ele era o editor-chefe. Encontrei com o Dávila e falou, Dávila, isso é mais legal. O jornalismo está mudando. E nós precisamos achar alguma forma de atrair o leitor para o site. Não mais por impresso. Aí ele falou assim, você tem alguma sugestão? Eu falei, eu tenho.
eu quero sair com uma mochila, algumas roupas e uma barraca, descer pro Chuí, e eu vou atravessar o Brasil de carona. E eu vou todos os dias escrever um blog. Aí ele olhou pra mim, essas ideias, deixa eu explicar uma coisa pra vocês e pra quem tá ouvindo. Eu acho que tudo tem que ser lançado. Toda ideia que você tenha tem que ser lançada. Todas as coberturas que eu fiz na Folha foram coberturas que eu fiz isso. Chamei meu chefe, só que eu falei com o superior do jornal, que a gente cobriu a Copa do Mundo junto, eu tinha uma liberdade de falar com ele direto. Ele olhou pra mim e falou assim, eu não entendi. Repete. Aí ele falou, eu vou sair com uma mochila e vou subir o Brasil de carona sem dinheiro. E aí eu quero postar o meu blog. Por quê? Porque eu imagino que as pessoas vão ter curiosidade de como eu estou sobrevivendo na estrada. Ele falou assim, sensacional. Comece quando você quiser. Eu estava indo para Colômbia nesse dia para voltar para uma outra matéria que eu estava fazendo com a guerrilha. Quando eu voltei da Colômbia, montei minha mochila, montei uma barraca, botei R$150 no bolso, a Folha me botou no avião, me desci pro Chuí e comecei minha trajetória no Chuí. E ali no Chuí eu vou falando como era a dificuldade de pegar carona, ganhar dinheiro, trabalhar. E aí eu fui desenvolvendo as histórias. E meu blog começou no primeiro dia, na primeira semana ele tinha 500 mil visualizações. Então a Folha percebeu que o jornalismo se faz isso, é o jornalismo gonzo mesmo. Então eu não fui narrando a minha dificuldade só, eu fui narrando as histórias que eu fui encontrando no caminho, que são histórias saborosas, não é só história de guerra, que esse é o outro lado da sociedade que eu queria ver mesmo. E aí esse livro vem para contar um pouco isso, como eu, fotógrafo de guerra, vejo a sociedade hoje. E aí eu fui recebendo ajuda, eu não queria dinheiro, em momento algum eu pedia dinheiro, eu pedia comida e trabalho, e lugar para acampar. Eu sempre acampava, né? Então, e fui narrando isso. Aí encontrei com um cachorro, o Guará, que ficou meu amigo. Tive que me despedir do Guará, foi triste. Aí os leitores mandavam, tá lá no blog, inclusive. O blog tá aberto até hoje. Se vocês forem lá no começo do texto, então, como os leitores respondiam ao meu blog. E era assim, coisa assim, sensacional. Eu não consigo mais dormir sem ler teu blog. Ou eu não consigo acordar sem ler teu blog. Por quê? É isso que eu falo do jornalismo, né? Eu percebi que eu tinha que atrair o leitor para um blog, para um site, e isso era uma ferramenta boa, porque você vai fazer um outro jornalismo gonzo mesmo, um jornalismo brutal mesmo, de você caminhar e narrando histórias. Tem coisa mais gostosa de você narrar histórias, conhecer histórias e narrar? E aí eu fui narrando. Aí a gente foi acertando, porque os meus textos eram muito grandes. E aí eu lembro que o diretor me falou, Joel, a gente tem que fazer como se fosse um seriado. Então seus textos têm que ser menores, porque... E eu amarrava o texto pro dia seguinte. Aí eu falei, não, começa uma história e termina aquela história. Então, olha pra você ver, a gente foi descobrindo no caminhar, de como eu tinha que fazer os textos. O primeiro texto é desse tamanho, eles foram diminuindo, e eu fui fechando os textos. Você entende que o jornalismo ele é feito muitas vezes assim, é na unha ali mesmo, você não tem tudo preparado na tua cabeça. A faculdade te dá uma boa bagagem, mas muita coisa você descobre lá fora. E aí o blog virou uma sensação na Folha, estourou de audiência e aí inclusive de patrocínio, que esse é o grande desafio hoje do jornalismo, encontrar o patrocínio para o online, porque patrocínio para o papel tem, mas para o online ainda estão achando essa receita, e o blog funciona muito bem. E aí, claro, depois que eu voltei dessa viagem, escrevi o livro, publiquei, e olha só, não publiquei em nenhuma, esse livro não está em nenhuma editora. Ele é uma publicação virtual, é uma publicação de uma plataforma digital. Ou seja, se você quiser comprar o livro, você entra no site, compra, ele te manda o livro impresso e me dá o royalty e eles ficam com a parte. Ponto. Não tem uma editora. Então, até as editoras estão enfrentando isso, porque eles demoram. O jornalismo impresso, a editora está vivendo o mesmo problema. Eles não conseguem entender que, se eles não mudarem essa mentalidade urgente, estão quebrando. Entendeu? Estão quebrando. Então, eu lancei meu livro com isso é parte isso é vocês. Vocês são muito felizes. Sabe por quê? Osmar, eu vou perguntar para o Osmar. Quando você viu uma revolução na imprensa dessa forma, assim, de você não ter mais papel, você imaginou isso lá quando você começou? Não. Hoje não existe mais papel. Praticamente não existe. É pouco, né? Mas daqui uns anos não vai ter. Meus netos não vão saber o que é papel impresso, a não ser quem for lá no museu. Então, se as cabeças pensantes do jornalismo não perceberem logo isso, as editoras também não estão percebendo. Tanto que eu lancei meus 2 livros para uma plataforma. Porque, agora, você quer comprar meu livro? Você entra lá. E ele está na Amazon, está
na Saraiva, ele tá na Americanas, ele tá em todas as plataformas de venda. Se você custar, vai achar. Na estante virtual, acha lá. Aí você, R$35. Pum, clica lá, compra, recebe em casa, lê. Se eu estiver perto, eu até quero dar uma dedicatória. E aí o livro da guerra foi uma necessidade, eu acho. Inclusive o livro tem um pano de fundo como uma reflexão que eu faço como jornalismo, né? Qual é a nossa função? E eu vou narrando isso ao longo dos textos. Aí tem histórias tristes, né? Bem marcantes, que vão falando um pouco dessa vivência do jornalismo, né? Do fotojornalismo, né? Eu falo muito, vocês viram? Joel, uma coisa que surgiu, uma dúvida agora, quando você falou do livro, ele, de certa maneira, ele te ajudou a amenizar um pouco o que foi esse pós-guerra, ou você relembrar de todos aqueles acontecidos para relatar no livro, foi uma coisa muito difícil também? Não, ele ajudou muito. Eu acho que é importante você expor a sua vivência, em qualquer que seja ela, para que você até mastigue bem isso. Quando eu dou palestras, eu ponho muito, eu mostro os vídeos, mostro as fotos, faço. E quando eu volto para casa depois da palestra, eu tenho uma sensação boa de que assim, eu tenho que trabalhar bem isso, né? Então, funciona bem para mim. Qual é a outra pergunta que você falou? Não, foi essa mesmo. Se ele tinha ajudado a amenizar. Ou foi até pior, porque você não ficar relembrando. Não, foi ótimo, porque você trabalha essas questões, né? Porque os traumas de guerra, na verdade, estão mais focados na questão dos ataques que você sente muito próximo, essas coisas muito perto, e a sensação da morte, você viver ela várias vezes. Eu vivi uma sensação da morte durante 7 horas fugindo. Então, imagina 7 horas você pensando que você vai morrer. Isso é realmente muito forte. Então, botar isso no livro foi de uma forma de você canalizar essa atenção pro livro, né? O livro é realmente muito forte. O revisor do livro chorou várias vezes. A mulher dele me ligou outro dia e falou assim, olha, o Jorge tá chorando. Aí eu falei, tá chorando? Deixa eu falar com ele. Ô Jorge, cara, tá muito, desculpa o termo, eu não vou falar aqui, mas tá porque, cara, isso aqui tá demais. Eu falei, mas que capítulo você tá? No 2º. Misericórdia. E o 2º realmente é muito forte. Eu falei, então, Jorge, se prepara com lenço aí que pra frente é mais forte ainda. Então, mas foi bom pra mim. E eu tinha essa necessidade como jornalismo também, de escrever, por conta de deixar essa história pros meus filhos até. Assim, é uma história do que eu fiz da minha profissão, né? Eu incentivo todos, é uma coisa engraçada, que depois que eu descobri a plataforma, eu incentivo todos a escreverem. Eu acho que a sociedade precisa ler. Detém o poder que ele tem conhecimento. E ler é uma coisa... Eu já falei isso lá aqui, e eu vou repetir, e vou repetir sempre. O repórter, vocês estão começando agora, não é isso? Essa turma está começando agora. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dar um segredo aqui, que é um segredo tão simples, mas é tão bobo que o Osmar vai saber o que eu estou te falando. Que ninguém vai prestar atenção nele. E quem seguir esse segredo, eu tenho certeza que vai estar exatamente onde quer daqui, quando terminar a faculdade ou quando tiver daqui 10 anos de profissão. Ler. O jornalista tem que ler. Ele tem que Leia para uma criança. Ler. Ler e ler. Porque é isso que vai dar estrutura para ele, conhecimento, porque quando ele for fazer um teste na Folha, ele sabe tudo da Folha. Ele sabe quem são as pessoas. Ele sabe como é que a Folha pensa. Ele sabe como é que a Folha... Onde ele pode criticar a Folha, onde ele não pode criticar a Folha. Então, porque ele já leu a Folha há muitos anos. Parece uma bobagem que eu estou falando aqui. Mas não é. Gabriel Garcia Marques já dizia isso muito. Leiam. Porque ler é o que vai levar vocês aonde vocês quiserem. É algum ouvinte reclamando aí. Bom, a gente já está quase chegando ao fim da nossa... Eu falo muito, né? do nosso programa. Eu só queria que agora você resumisse um pouco da reportagem que você venceu o prêmio Vladimir Herzog com o jornalista Mário Magalhães, da Folha, Os Anti-Heróis do Submundo da Cana. Eu queria saber como que foi essa imersão nesse mundo dos cortadores de cana, como que foi retratar essa situação tão dura vivida por eles. Eu acho que tudo a pauta nasce de uma frase. O Lula disse numa entrevista coletiva, que os usineiros eram os heróis brasileiros, porque a gente produzia o álcool limpo, estava tendo aquela questão da poluição e tal. E através daquilo, eu estava na redação quando eu vi aquela frase, e o Mário Magalhães é um repórter especial, que é meu amigo também,
Eu falei assim, Mário, o Lula falou uma coisa que não é verdade, porque eu moro em Ribeirão Preto, eu vivencio a realidade dos cortadores de cana. Aí ele olhou pra mim e disse, por quê? Porque lá, cara, tem cortador de cana morrendo de coração. A ONU tinha acabado de denunciar uma matéria, inclusive. Aí ele olhou pra mim e falou assim, é verdade? É. E aí, cara, pra um repórter esperto, em 10 minutos ele tinha feito uma pesquisa enorme sobre isso. E ele me chamou e falou assim, vamos pra Ribeirão Preto? Eu falei, como assim? Não, já falei com o jornal, ele aprovou, nós vamos ficar um mês ou mais enfiado na cana. Você topa? É claro, né? Topo. Então, você vai fazer a matéria comigo. E aí, aí entramos, fizemos uma imersão mesmo, assim, o que é imersão? Nós visitamos os canaviais, visitamos todo mundo, entrevistamos pessoas doentes na cama. E o Mário um dia ficou uma manhã inteira contando quantos golpes uma mulher dava na cana para ela juntar 11 toneladas. E aí, detalhe, a cana era jogada e aí eles vinham com uma vareta para medir aquela cana e aí jogavam aquilo no caminhão. Quando o caminhão ia passar para a usina, ele era pesado. Então ele transformava metros em peso. Nessa equação já dava uma diferença. E aí nós levamos para um matemático da USP e o cara não conseguiu achar essa equação certa e disse, olha, aqui está tendo um roubo. Matematicamente falando, levamos para um matemático, um cientista. E aí a Folha, eu acho que é isso que é o mais legal, a Folha comprovou que os cortadores eram roubados. Não tinha como você dizer, não tá, esse cálculo está errado. Não, a Folha meteu o cálculo no jornal, ó. E aí ele contou os 9.000 golpes. Além de ele fazer a coisa humana, ele fez a coisa matemática. E aí, depois dessa matéria, a gente publicamos 8 páginas no caderno especial da Folha. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Inclusive estão passando aqui na tela para o pessoal de casa ver. Já estão vendo? Já. Estão vendo a Tá no matéria? Facebook, tá vendo as imagens. Não, estão vendo as imagens. Ah, as imagens? Sim. Quando a matéria foi publicada, gerou um protocolo. O Ministério Público do Trabalho criou um TAC, um termo de ajustamento de conduta. E aí, os usineiros foram obrigados a preparar todos olha que legal isso, quer ver? Ele preparou todo o terreno para a mecanização. E aí, a última mecanização, o último ano sem mecanização é 2017. Ainda tem corte de cana, mas muito pouco aqui. Inclusive, queimadas que já era para ter terminado ainda não terminaram. Mas já diminuiu quase 80%, certo? A matéria mexeu com o setor mecanizou. Agora em 2016, mais ou menos, 2017, o que eu fiz? Voltei para cana. Bom, se lá em 2017 eu chamei um outro repórter aqui de Ribeirão Preto, Marcelo Toledo, vamos verificar o que está acontecendo na cana? Vamos. Viajamos por todo o setor, realmente mecanizaram. Só que aí não é só isso, é isso que eu falo do jornalismo que é legal. Nós fomos para Codó. Porque assim, existia uma migração de 200 mil trabalhadores que vinham do Nordeste, de Minas, para cá, para cortar cana. Cadê esse pessoal? Aonde eles estão? Que é isso que o jornalismo tem que fazer, a pergunta. Onde está o pessoal que vinha para cá? Aí descobrimos que boa parte estão entravados na cama, não conseguem mais andar. Estão tentando aposentadoria, não conseguem. Uma parte foi pulverizada para o café, a outra parte foi pulverizada para uma outra lavoura no Rio, e uma boa parte estava ali já sem ociosa. Ou seja, o setor, a partir do momento que não precisou mais do cortador, despejou o cortador fora da casa dele e acabou. E aí, cadê o Estado? Cadê o setor que deveria ter feito cursos, dado opções para esse pessoal, ou dado, assim, simplesmente é isso. O mercado, gente, aí não é a questão minha política, mas a gente tem que pensar nisso. Não é só simplesmente, ok, nós não vamos mais usar o trabalho manual, manda embora. Você usou ele manual durante anos. Ele já serviu para você durante anos. Agora não é só despejar na rua e você mecanizar, comprar suas máquinas e pôr no setor, e aí isso, ok. Não. Você tem uma questão social aí, de se preocupar com... Tem os mineiros que se preocupam, mas no mercado no geral não. Então a maior parte deles estão lá desempregados no Maranhão ou em Pernambuco, doentes, e não conseguem voltar para o mercado, porque não conseguem trabalhar nem como pedreiro. E uma outra parte foi para o mercado da indústria de construção civil, outra... Ou seja, ninguém se preocupou com eles, se preocupou com a lavoura. Para a gente fechar essa temática do Vladimir Herzog, hoje saiu, né,
Está acontecendo o 41º prêmio Vladimir Herzog. Está sendo divulgado hoje, está sendo entregue hoje também, Hoje né? é cerimônia. Fotografia, quem ganhou fotografia foi Fábio Alarico Teixeira, que é do El País, do Rio de Janeiro. Exército detém 10 militares ligados ao assassinato de músico no Rio. Essa foi a foto. E a menção honrosa Direito à Moradia, da Fabiane de Paula Souza, Jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza, né? A produção de áudio foi da CBN, São Paulo. O tema é LGBT-fobia, medo de quê? Produção jornalística multimídia, o vencedor do Herzog, projeto Colabora, Ponte do Jornalismo, pessoal da Amazônia. Sem direitos, o rosto da exclusão social no Brasil. Produção jornalística de texto, pessoal do Diário do Nordeste, de Fortaleza, Matança da PM, Milagres e a Invenção Resistência. Categoria Produção Jornalística em Vídeo, são vários jornalistas da TV Globo de São Paulo, e o tema é 70 anos de Declaração dos Direitos Direitos Humanos, Conquistas e Fracassos. Então aqui são os ganhadores, né, do Herzog, 41º prêmio que está sendo entregue hoje, comemorando aí, fechando essa temática nossa, né, João? Sim, com certeza. E então a gente gostaria de encerrar agora, para encerrar o Rony, ele que vai encerrar. Osmar, Joel, queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Para nós que somos estudantes de jornalismo, estamos aí no comecinho da carreira, foi um papo definitivamente muito valioso, muita coisa para a gente absorver, né, Tamires? Foi gratificante, Osmar. Joel, como eu disse, acompanhei a palestra do Joel bem no comecinho do curso, então são experiências que vocês passam para nós que realmente marcam, né? Como já foi dito, a gente precisa absorver o máximo de informação, e é isso que o projeto Persona quer proporcionar para todos que acompanham, né? A idealização aí do Gil. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto nós, porque foi uma honra, e assim que possível esperamos também recebê-los quantas vezes vocês se disponibilizarem a estarem aqui. Foi uma honra, muito obrigada. Eu agora e o Osmar, nós somos aposentados, né, Osmar? Então a gente toma café toda tarde. Então quando quiserem convidar, a gente está aberto, e acho que pro Osmar também. Ó, que a gente convida mesmo. Não, pode. Pode convidar, pode Ele me convidar. convidou e Pra gente foi um prazer muito grande. Eu vou falar uma coisa para vocês que só não querendo prolongar, mas assim, para nós é muito, muito prazeroso vir falar da nossa vida profissional para vocês e repassar isso para vocês, porque isso é uma corrente, né? É motivo de ser lembrado, né? Sim, sim. Pra gente é extremamente importante, e agradecer também o Gil, né, que está proporcionando isso pra gente. Afinal, é ele que nos orienta e que vai atrás, que ensina, puxa a orelha. Então, para nós é extremamente gratificante poder estar participando desse projeto. E o programa todo vai ficar registrado, né, Gil? E o bom é que a gente tem esse momento de compartilhar com todos, não é? Com o público, inclusive. Essa é a função também do jornalista, de compartilhar informação, conhecimento. O Gil me mandou uma mensagem esse dia, desculpa te interromper, Gil, mas eu até repeti a mensagem para você, né? Parabéns para você. Porque o Gil é uma pessoa muito preocupada com isso, e ele tem essa visão, né? E isso é que falta na sociedade. E eu vou deixar a palavra final para o Luan, que é o nosso fotógrafo, né? O Luan que está começando no jornalismo fotográfico, né, mano? É aluno de Jor também, por favor aí. Assim como todo mundo disse, o quão bom foi esse bate-papo, e eu também ressaltou sua palestra uns semestres atrás, que eu também estava presente, e aquilo foi essencial, tipo, foi muito bom. E claro que todo mundo aqui, eu acho que foi algo muito prazeroso, foi tipo de um conhecimento muito incrível. Eu falando mais pra mim, que tô nessa área de fotografia, quero seguir no fotojornalismo. Isso é uma paixão que eu tenho muito, muito forte. E estar em contato com duas pessoas como vocês é algo que é indescritível, não tem palavras, e é sempre muito bom ter isso. A palestra foi muito boa, essa conversa foi muito boa. Espero que tenha outras oportunidades. Segura a lágrima aí, Luan. Isso é muito bom. Pra gente é mais importante ainda. Eu pelo menos posso falar por mim e por Osmar. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. Esse foi o Persona de hoje com Osmar Cardes e Joel Silva. Semana que vem, sexta-feira, no mesmo horário, às 18 horas, teremos mais um Persona. Continue agora com a programação da Rádio UNAERP.